Na mesma semana em que o presidente Lula disse que quem é corintiano está, de certa forma, escusado, ou como diz, vamos falar igual diz o jornal Globo, né? Uma frase controversa sobre o corintiano, né, bater em mulher, ser violento contra a mulher. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que o número de mulheres que sofreu algum tipo de violência doméstica aumentou em 2023, no ano que o amor e o Brasil voltaram. Os dados apontam 258.941 mil ocorrências em 2023, o que representa um aumento de 9,8% em comparação a 2022. As ameaças foram o tipo de violência mais comum em números absolutos, com um crescimento de 16,5%. Casos de estupro, stalking e violência psicológica também aumentaram no primeiro ano do governo Lula. E em nota, em acréscimo a esses dados, a fala do Lula, a esse WhatsApp do filho do Lula, a Anistia Internacional, órgão da ONU, repudiou a fala de Lula sobre violência contra as mulheres. Para a Organização de Direitos Humanos, a declaração de Lula Lelé, aspas, não tem graça e normaliza uma tragédia brasileira, fecho aspas. Já a SECOM, a Secretaria de Comunicação, segundo informações do portal Poder 360, negou que Lula tenha endossado qualquer tipo de violência. Vamos abrir aspas para esta porcaria que se chama Secretaria de Comunicação. O respeito às mulheres é valor inegociável em todas as esferas do governo federal. E desde o início de 2023, a atual gestão tem atuado de forma sistemática para ampliar continuamente as oportunidades e a proteção para este público. Fecho aspas. Vê-se, né, professor, pelo número aumentado de violência contra a mulher, vê-se pela ausência de duas mulheres na Suprema Corte, vê-se no caso de mulheres que não servem para nada no Ministério, vê-se o caso da ministra da Mulher, que é uma fake news. A ministra da Mulher é uma fake news, ela se chama Aparecida. Como é que uma mulher que é a ministra da Mulher se chama Aparecida e não fala nada? Devia ser Sumida Gonçalves. Professor Marcelo Suano. Pavinato, pelo que eu vi ali dos dados estatísticos que foram apresentados, o que acho interessante é que a comparação é que 2022, último ano de Sua Excelência, o presidente Jair Messias Bolsonaro, o que mostra que o crescimento se deu ao longo desses 2 primeiros anos do governo Lula. A conclusão que se chega é que, bom, alguma coisa está sendo feita de forma errada ao longo desse governo, porque não estão sendo dadas considerações adequadas à mulher. Essa é a primeira conclusão que se chega. Segundo, quando a gente vê em relação às manifestações de Luiz Inácio Lula da Silva, nenhuma delas tem a mínima coerência, seja com o seu programa de governo, que ele não tem, seja com as suas manifestações públicas demagógicas que ele fez ao longo da campanha, e com a prática real, a prática concreta. São poucos ministros, você tem, e a próxima a ser rifada, podem ter certeza, será a Anísia Trindade. Por quê? Porque a Anísia não é nem a questão dela ser competente ou não. São mais de 180 bilhões de reais. Isso é um orçamento, muito dinheiro para estar nas mãos de alguém que supostamente é apenas uma técnica. Supostamente. Porque ela é socióloga, mas ela sempre trabalhou com saúde. Então, supostamente é uma técnica. A Janja também é socióloga. E aí eu vou chegar na Janja. Olha que interessante. Quando a gente para ver, tudo que está acontecendo aí é nada mais, nada menos que não é incoerência ou contradição. É a inexistência de uma proposta de país, que era aquilo que eles falavam. Eles mentiram em 3 coisas. Nós vamos pacificar o Brasil. Não pacificaram, mantiveram a polarização. Nós vamos organizar o país para corrigir os erros do governo anterior. Porque, se sabe, o governo anterior deixou com 50 bilhões de superávit, numa das maiores crises que o mundo viveu ao longo da história da humanidade. Nós tivemos isso. E deixou o governo, pelo menos, com saldo positivo. Índices altamente positivos em questões sociais. A única coisa que o Bolsonaro fez que levou crítica é que ele cortou uma série de ministérios e entidades que não tinham menor relevância. Isso dentro da lógica da austeridade governamental. Por isso que ocorreram os cortes. E agora eles estão vendo a possibilidade de eles contingenciarem recursos de pagamento de orçamento exatamente para buscar uma certa austeridade que eles não têm. Então, quando a gente para dar uma olhada de tudo aquilo que foi essa estelionato eleitoral do Lula, isso
isso é apenas uma consequência da desorganização do país, porque o Brasil não está organizado. Quer ver a prova? Vamos chegar na Janja. Olha, é assustador quando a gente para ver qual é o motivo histórico, pessoal ou emocional do surgimento da Janja na história do Brasil. Nenhum. Ela era uma servidora que foi visitar o Lula. Do nada dessas visitas apareceu como a sua namorada. Das duas, uma, ele já estava há mais tempo com ela, ou então ela surgiu do nada e ele se encantou. É possível. É possível que alguém se apaixone na primeira vista. Isso é possível. Mas ela surge do nada. E esse surgir do nada é óbvio. Peraí, ela apaixona à primeira vista ou no primeiro à vista? No primeiro à vista talvez seja, mas ele apaixonou por ela. Agora, ela cai ali de paraquedas, é um raio caindo de um céu azul. É óbvio que vai afetar toda a entourage do PT, porque ali dentro existe um balaio de gato, de busca por poder e dinheiro, recursos. E surge uma pessoa que se apresenta como uma socióloga, que é uma servidora e que vira a principal namorada do Brasil, porque ali todo mundo curtia aquele conto de Cinderela. Ela vem e é dado para ela um protagonismo que ela não merece. Por que ela não merece? Porque ela não tem staff para tanto. Ela não tem, olha que coisa, canja para tanto. Ela não tem condição, ela não tem. A Janja não tem canja. Ela não tem canja para tanto. E ela chegou a adquirir um protagonismo com roupa, protagonismo com a parte cultural, protagonismo para a parte das relações exteriores. E protagonismo sem roupa também, pelo que parece aí da frase do filho do Lula. Vou chegar nesse ponto. Olha, outra coisa, foi o que todos falaram aqui, já está definido. Isso é corriqueiro. Quando chega a um ponto de ser corriqueiro, que nas rodas íntimas as pessoas usam a maneira ofensiva para se referir a alguém, primeiro, ninguém gosta dela. Essa é a primeira coisa que chega. Segundo, todo mundo tem em relação a ela uma avaliação moral inadequada, talvez pelo fato dela ter caído de paraquedas. Terceiro, algo já está sendo preparado, porque eu até me pergunto, como é que esse print de WhatsApp caiu, surgiu para o público? Não cai do nada. Não estou dizendo que tem uma teoria da conspiração, mas certamente alguém já está querendo dizer, está na hora da gente cortar as asinhas desta senhora. Pô, o que o cara falou ali, o filho do Lula, ele só faltou dizer assim, na realidade nós não temos a primeira dama, nós temos a primeira cortesã da República. É isso que ele falou. Madame Pompadour? A primeira, porque ele está dizendo que se referiu a ela de uma maneira corriqueira. Madame Pompadour? Da forma mais... Fale Pompadour na linguagem do povo. Não vou falar nada não, tá louco, já tô até com medo do que eu tô falando. Mas quando você olha e vê a maneira corriqueira como está, já significa que ela precisa ser queimada. Por quem que ela precisa ser queimada? Na maneira corriqueira ou na maneira corrimão? Pode ser corrimão também, né? Corre prata, pode fazer qualquer coisa. Mas veja, ela já está sendo queimada. Alguém dentro do partido e dentro do governo já deve estar dizendo assim, ela está trazendo mais problemas do que se imagina. Dentro da lógica de uma teoria que o Vitor Braun colocou, sempre o Lula terceiriza a culpa. Não me assustaria se do nada caísse a seguinte lógica, quem está atrapalhando o governo é a Janja. Então já todo mundo começa a queimar para ele terceirizar a culpa. Ele sambou, como foi falado, sambou em cima do túmulo da Maria Letícia. E ele culpou ela. Sim, também, né? sim. E a mulher morta, ou seja... Pois é, não tem como não se me defender. assustaria se ele já terceirizasse a culpa das burrices dele, da incompetência, ou alguns alegariam o mau caratismo dele, dizendo não está sendo mal influenciado, porque ele é apaixonado por uma mulher que chegou e caiu do nada. Então a culpa não é dele, a culpa é dela. Vamos blindá-lo. As viagens tem sido esse o relato na imprensa, né? De que esse excesso de viagens é por causa da Janja, que a primeira-dama teria esse desejo de conhecer o mundo e que ela é que estaria estimulando o Lula a viajar cada vez mais. Ela quer resolver em Pelo menos 4 é essa anos, versão em que 4 é anos, ventilada. todos os luxos que deveriam ser dados direito a ela como mulher e como cidadã da sociedade brasileira. Tá? Quer resolver tudo. Então já estão colocando a culpa nela. Não estou dizendo que ela não merece. Estou dizendo que por trás disso tem sim alguma intenção para terceirizar a culpa. Não é para inocentar ela, porque eu acho que ela é tão culpada quanto todos. Mas já certamente, Brau, como você falou uma vez, você disse assim, ele tem um hábito a estratégia dele é sempre terceirização da culpa. Eu não me assustaria se para esse futuro breve começassem a queimar a Janja. Só para encerrar, tem um dado que você falou a respeito da maneira de trabalhar com inimigos. É uma tese gramsciana.
Para a teoria do Gramsci, o inimigo você coopta ou você elimina. Ora, a cooptação nunca se dá por convencimento ideológico. A cooptação se dá pelos instrumentos mais banais. Dinheiro, ameaça, o que quer que seja. E a eliminação vale qualquer coisa. Ora, muito provavelmente, eles já estão ali internamente dizendo, não tem como cooptar, vamos anulá-la. E assim a gente terceiriza a culpa. É o que me parece. Esse é o elemento que para mim fica mais claro. E a mídia está do lado dele. Eu lembro que quando eu estava, não vou dizer onde é que eu estava, tinha uma moça que quando criticou a questão do Bolsonaro com a Vera Magalhães, ela me perguntou muito diretamente e me constrangeu. Porque ela, sabendo que eu sou de direita, ela estava na rede lá e ela é uma magrinha que está sempre do lado errado, e ela falou assim para mim, e aí, como o senhor acha do constrangimento que foi feito a Vera Magalhães? Eu disse, ele não fez constrangimento a Vera Magalhães, ele deu uma resposta simples, direta e objetiva a uma jornalista. Se fosse um jornalista, ele teria falado a mesma coisa, e muito provavelmente teria encerrado com um deboche, se fosse um jornalista. Mas a mídia já está preparada. Ela já está preparada para inocentar e terceirizar a culpa. Eu estou esperando para ver qual é o momento em que a Janja vai cair.